Fala galera, aqui é professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia do Ensino Médio da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos ter uma aula gravada e não online, ao vivo, como de outras vezes, por motivos pessoais, mas vamos ter uma aula gravada referente ao dia 11 de maio de 2020, período de pandemia, e o nosso tema da aula de hoje é Gosto se discute em filosofia para o terceiro ano do ensino médio. Repetindo o tema, gosto se discute. Esse tema está lá na nossa apostila, a apostila que o governo do estado compartilhou, chamado Atividades Autorreguladas. Se você ainda não visualizou a apostila ou ainda não baixou, acessa lá o Classroom, dá uma olhadinha no material e vai direto para a aula 2, uma vez que nós já trabalhamos a aula anterior, no vídeo que está o vídeo da semana passada. Vamos então para a página 10, onde vem a aula 2 e o tema Gosto se discute? Bom, antes de nós começarmos a trabalhar, fazer a leitura da apostila, vou tentar fazer uma leitura dinâmica, rápida, para a gente poder compreender melhor o assunto, uma visão geral do tema, né? Primeira coisa que a gente tem que destacar é o seguinte: a filosofia, ela gosta de fazer provocações. Se nós não fizermos provocações em filosofia, dificilmente o ser humano vai conseguir compreender coisas que até então já estavam previamente estabelecidas na sua própria mente. O ser humano, já diz a sociologia, é um ser social. Então nós aprendemos também muita coisa em sociedade. Então nós vamos ver que gosto é um processo de aprendizagem também. Quantas vezes vocês, assim como eu, tínhamos determinada antipatia por uma pessoa e, de repente, com o passar do tempo, conhecendo, nós passamos a perceber que aquela nossa visão não correspondia à realidade e passamos até a gostar de uma determinada pessoa. Ou ainda, quantos hábitos alimentares nós tivemos modificado através dos tempos? Coisas que nós detestávamos na nossa infância, talvez na nossa adolescência, com o passar do tempo a gente vai passando a ter até prazer por aquele determinado alimento. Vou dar um exemplo básico. Quando jovem, até a minha pré-adolescência, e até a minha adolescência, aliás, eu detestava cebola. Achava a cebola uma coisa pavorosa, eu não via finalidade na cebola. Achava ruim. E eu via pessoas, como meus familiares inclusive, comendo cebola e falando que delícia. Eu achava aquilo horrível. Com o passar do tempo, eu passei a gostar de cebola. De tanto ver as pessoas comendo, passei a me permitir experimentar também a cebola e hoje eu acho algo delicioso. Uma salada de tomate ou uma salada de alface sem ter a cebola, para mim, perde a graça. Observem, é um processo de aprendizagem. Nós vamos nos permitindo conhecer determinados alimentos, determinados sabores, determinadas experiências, e a gente vai percebendo que o nosso comportamento, a nossa forma de gostar ou deixar de gostar de determinadas coisas vão ser também decorrentes de um processo de aprendizagem em meio social que nós vivemos. Então, voltando para o tema da aula de hoje, gosto se discute. Na verdade, ainda estamos no mesmo tema. Vamos para a apostila então, página 10. Gosto se discute? É a pergunta. Já ouviram e talvez já tenham falado que não. Gosto não se discute. Isso é corriqueiro, né? Até eu, muitas vezes, aqui em discussões dentro de casa, volta e meia me pego falando assim para minha esposa: tá bom, você tem a sua opinião, você tem a sua preferência, gosto não se discute. Eu tenho outro ponto de vista. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente vai comprar roupas, né? Então, geralmente é muito engraçado. Eu falo para minha esposa assim, ela vai numa loja, experimenta a roupa e fala assim: vem comigo, eu quero que você fique aqui na frente do provador para me ajudar a escolher a roupa. E eu já sei como é que vai ser mais ou menos esse processo. Mas tudo bem, eu vou e fico lá guardando na frente do provador. E aí ela vem com a roupa, entra na cabine, experimenta mais de uma peça, geralmente duas, três peças. E aí ela vem com uma peça, coloca e fala: o que você achou? Eu olho e falo: não gostei muito não. Ela fala: mas eu gostei. Tá bom. Aí daqui a pouco ela vem com uma segunda peça. Às vezes a ordem é inversa, né? Às vezes ela vem com uma segunda peça. Coloca. O que você achou dessa blusa? Eu falo: essa aí eu achei bacana. Ah, eu não gostei. E aí acaba levando a roupa para lá para dentro para depois devolver.
E assim vai, né? Ou seja, na maioria das vezes, com algumas exceções, as roupas que ela gosta, eu não gosto. E as roupas que ela gosta, ou melhor, as roupas que ela gosta, eu não gosto. As roupas que eu gosto, ela não gosta. Isso ainda hoje mesmo aconteceu. Eu estava fazendo aqui a reorganização nesse período de pandemia, estava reorganizando meu armário e vendo muitas roupas que eu não tenho mais hábito de usar, ou algumas que eu praticamente não usei. Então resolvi separar essas roupas para doação. E aí o que aconteceu de interessante? Fui remexendo, roupas. Gente, eu percebi que tinha roupa que eu nunca tinha utilizado. Ou algumas que eu usei uma ou duas vezes e que eu detestei tanto que eu deixei guardado, deixei largado lá. Isso, assim, coisa às vezes de anos, né? E aí minha esposa estava nesse momento junto de mim, observando as roupas e falando, ah, essa aí é legal, essa aí, você... não, essa aí joga fora, joga fora. E o mais interessante, olha como é que gosto é uma coisa extremamente surpreendente, né? Algumas roupas que eu peguei, eu falei só, essa aqui, por exemplo, eu nunca usei e não tenho coragem de usar. Essa blusa aqui, por exemplo, eu acho muito feia. Essa aqui foi você que insistiu para eu comprar na loja. Esqueceu? Ela, eu lembro. Esse, eu acho ela bonita. Pois é, mas eu não gosto. E aí eu despachei para doação. Aí depois, mais adiante, uma outra blusa. Olha que blusa horrorosa. Ela, não, essa aí realmente é horrorosa. Eu falei assim, mas essa aí foi uma também que você, naquela ocasião, lá na loja tal, me fez comprar porque você achou bonita. Ah, mas agora eu não acho mais bonita, não. Perceba, até ela passou a achar determinadas roupas feias que ela mesma havia me persuadido a comprar, né? E aí mais outras que eu fui separando ali. E teve, por outro lado, uma cacetada de roupas que eu mesmo utilizava no passado e olhava, caramba, quando eu fui separar para ela, eu falei, assim, gente, eu tive coragem de usar isso. Eu passei a detestar aquelas roupas. Eu não usava mais. Quando fui me perceber, eu já me dar conta, eu não utilizava boa parte dessas roupas. Então, fui separando. Minha gente, só eu, no dia de hoje, isso foi antes de eu fazer essa gravação, eu separei, sabe aqueles sacos de lixo de 50 litros? Eu separei duas bolsas ou dois sacos de lixo cheios de 50 litros para doação. E teve mais uma cacetada de roupa que para mim já estava tão ruim que nem valia a pena botar para doação. Então teve mais umas sacolas menores, mais umas 3 sacolas, 2 a 3 sacolas, que eu joguei um monte de roupa ali que já era roupa para descartar mesmo, que não tinha nem mais condições de utilizar, estava muito surrada, sabe, maltratada, e que eu não tinha coragem nem mesmo de colocar para doação. Essas eu botei para despachar mesmo, para jogar fora. E observe como é que o gosto é uma coisa muito relativa, né? Então, quando nós nos colocamos nessa postura de gosto não se discute, até que ponto realmente nós temos razão em colocar isso? Muitas vezes a gente vai perceber que essa afirmativa de que gosto não se discute é muito mais um mecanismo de defesa da nossa mente, do nosso cérebro, de criar uma barreira diante de uma pessoa com a qual nós temos algum tipo de discordância em determinado momento, muito mais uma barreira de proteção do que propriamente, muitas vezes, a defesa de um ponto de vista em relação a gosto, preferência pessoal. Então, voltando dentro do nosso material, gosto se discute? É a pergunta da aula de hoje e a gente começa a perceber que sim, gosto se discute, até porque muitas vezes o nosso próprio padrão de preferências, de gostos, vão se modificando através do tempo em função das experiências e das formas de relacionamento social. Você já deve ter tido a oportunidade de olhar fotos familiares antigas, dos seus pais, avós, tios, etc. E já deve ter reparado como a moda ela muda. É bem verdade que muitas vezes modelos de roupas que deixaram de existir voltam a ser colocados em prática, são meio que repetidos, né, ao longo dos anos. E cá para nós tem algumas modas que voltam, eu acho feias. Hoje mesmo eu descartei umas 2 calças jeans. Aliás, descartei não, botei para transformar em bermuda. 2 calças jeans
que estavam novíssimas, que eu ganhei bastante, até algum tempo, não é tantos anos, algum tempo, que é, de certa forma, um retorno de uma moda dos anos 70. Era uma calça em que as bocas, as pernas, né? Elas têm aquela perna mais, boca mais aberta. Não chega a ser uma boca de sino, mas é a famosa boca de sino dos anos 70, mas é uma calça em que as pernas são largas. E hoje, se a gente observar, qual é o padrão de calça jeans que a maioria das pessoas utilizam? São mais presas ao corpo, que são mais estreitas, né? É bem possível que daqui a uns 10 anos para frente, 15 anos, quando vocês olharem fotografias de vocês utilizando aquela calça jeans mais colada na perna, quase que grudada, como é o padrão de hoje, vocês venham achar assim uma coisa absurda e olhem, nossa, que roupa horrível, eu tive coragem de usar esse tipo de roupa. Da mesma forma que eu olho, por exemplo, para as fotografias dos meus pais, voltando ao exemplo anterior, e eu vejo fotos da década de 70 em que meus pais utilizavam aquela famosa calça boca de sino, que é aquela boca largona. Mas não tem muito tempo atrás essa moda voltou no Brasil e no mundo. Então muitas vezes a moda vai e volta. Confesso que eu continuo não gostando dessa moda, do retorno dessa moda da calça boca de sino. Mas quantas pessoas que olharam fotografias de familiares, viram essas roupas sendo utilizadas na época, acharam feias, mas agora, porque a moda retornou há pouco tempo, passaram a comprar roupas que elas antes achavam ruim. Então, isso é uma prova de que gosto se discute e a gente sofre, sim, interferência na nossa escolha em relação ao nosso padrão de gosto, ok? Então, vamos ali para a apostila. Mas como assim? Não se discute? As diferenças entre o que cada um gosta ou não gosta é o tema sempre frequente nas conversas cotidianas. Perceba que a afirmação de que gosto não se discute tenta deixar cada um no seu quadrado, em que fique cada um com o gosto que tem. Aquilo que eu falei ainda há pouco. Muitas vezes é um mecanismo de defesa do nosso cérebro para impor um limite e falar para a pessoa: não, não quero discutir, esse é o meu gosto e pronto. É uma forma de criar uma barreira para autodefesa, né? Um mecanismo de defesa psicológica. Mas aqui estamos numa aula de filosofia. E como já estão no terceiro ano, já sabem que tudo o que é do humano foi constituído e por isso não é imutável. Nós temos que ter muito cuidado com algumas falas nossas, né? Uma delas é: eu nunca vou gostar de determinada coisa. Vou dar o exemplo que eu falaria lá na minha época de infância, até antes da minha adolescência: eu nunca vou gostar de cebola. E, no entanto, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu passei a adorar cebola. Então, até essa percepção do nunca, da imutabilidade, é um tanto quanto perigoso, um tanto quanto arriscado. Nós somos seres que modificamos através do tempo. Vou dar outro exemplo que me veio à mente agora. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de rock. E principalmente rock gospel, porque eu sou nascido e criado em igreja protestante. Hoje em dia, eu gosto de rock, mas eu não ouço com frequência como eu ouvia antigamente. Eu gostava de rock relativamente pesado, né? Hoje já não faz tanto a minha cabeça. Hoje eu curto muito mais uma bossa nova, um jazz, uma música clássica, uma música instrumental. Certamente, enquanto eu estou falando isso, muitos dos que estão assistindo o vídeo estão fazendo cara torta. Nossa, que padrão musical é esse? É padrão de velho, né? Gosto se discute, sem problemas. Você pode não gostar do meu padrão musical, mas percebo, antes, esse não era o meu padrão musical. Com o passar do tempo, eu fui experimentando outras musicalidades, outras experiências musicais e passei a dar preferência por modelos ou padrões musicais que eu não dava preferência. E aquelas que na minha época de adolescência, pré-adolescência, eu curtia muito, caíram quase que no esquecimento. Eu ainda ouço, vez por outra, às vezes eu abro aqui na internet, no YouTube, acho um vídeo de um disco, ainda na época do LP, aquele disco preto, aquele quase pratão, né? E, poxa, que legal, aí eu ouço de novo, mata a saudade. Mas é muito mais um saudosismo do que um gosto permanente.
Então, observe, o nosso padrão ele não é imutável. O nosso padrão de gosto está se transformando a todo momento. Então, continuando aqui na leitura, assim adquirimos o gostar disso ou daquilo. E o gosto não somente se discute, como se aprende. Falei isso ainda há pouco. Nós aprendemos a absorver determinados padrões de gosto. Essa preocupação sobre o gosto surge quando as artes mecânicas se dividem em úteis e belas. Nós falamos isso na aula anterior, né? Que houve uma divisão sobre as artes. O que era útil, que geralmente era um tipo de trabalho que era mais mecânico, braçal, né? Desenvolvido pelos escravos da época da Grécia Antiga, e houve a divisão em belas artes, aquilo que era arte e não era apenas um trabalho árduo, aquilo que não era apenas uma habilidade. Por exemplo, consertar um objeto era um trabalho que era menos importante na época da Grécia Antiga, enquanto pintar um quadro ou fazer uma escultura, aí sim era uma bela arte. Então foi um processo de modificação também através dos tempos entre os gregos antigos. Então, voltando aqui, se divide em úteis e belas. As belas artes têm como critério a beleza, obviamente. Mas quais as coisas que são belas? A percepção da beleza parece se alterar de pessoa para pessoa. O que parece belo para um pode não parecer belo para outros, obviamente. Quem nos ajudará a pensar sobre isso será o filósofo alemão Kant, que afirma que é possível discutir o gosto. Então, quem traz essa percepção de que é possível discutir gosto e preferência, foi o alemão Kant, filósofo. Na sua obra, A Crítica do Juízo, o filósofo nos apresenta uma diferença que nos ajudará a entender o porquê dessa afirmação. E aí ele apresenta o seguinte ponto de vista. Disputa, para Kant, é uma batalha de argumentos. Então, quando você começa a disputar um gosto, não, eu gosto de cebola, não, eu detesto cebola. Isso muitas vezes também é uma forma de autoafirmação emocional. Então, Kant está falando o seguinte, disputa, quando você começa a disputar um argumento, é uma batalha de argumentos que exigem provas, demonstrações e evidências. Discussão é um processo de afinamento das opiniões, com o objetivo de que uma ideia prevaleça sobre as outras, que lhe são contrárias, ou que se chegue a um acordo entre as partes. Então, disputa não tem muito acordo, né? E discussão, muitas vezes diferente do que a gente costuma imaginar, é um processo que tem a finalidade de afinar, podendo levar a um acordo entre as partes, ok? Entendeu? Então, seguindo aqui. Em outras palavras, no campo científico, disputamos sobre a verdade, nos apoiando em provas e argumentos que nos ajudem a encontrá-la. A encontrá-la quem? Provas e argumentos. No campo da estética, conhecimento que versa sobre a sensibilidade humana, discutimos as opiniões, o gosto primeiro de cada um, e podemos chegar a um consenso. Ou seja, discutir preferências de gostos, sim, pode nos levar a chegar a um consenso, a perceber, a mudarmos até mesmo a nossa forma de pensar ou nosso ponto de vista. O que está em questão é como chegamos a ter o gosto que temos. Porque uns acham tal coisa bela e outros não. Estamos no campo da estética, da sensibilidade. Então vamos lembrar os sentidos e pensar sobre eles? Os sentidos são quantos? Que todo mundo conhece. 5 sentidos. E vocês vão ver ali na apostila, na página 11, exatamente uma obra de arte que apresenta uma mulher nua. Eu não tenho como virar a câmera agora, porque senão vai tremer muita imagem, mas é uma pintura da época antiga, da Grécia Antiga, se eu não estou equivocado. Deixa eu ver aqui. Não, minto. É do pintor austríaco Macarte, de 1840 a 1884. E nessa pintura artística apresenta 5
formas diferentes de apresentar uma mulher com o corpo desnudo, sem roupa, né? Então tem hora que ela está de costas, tem hora que ela está de lado, tem hora que ela está de frente, e sempre tem uma interpretação nessa obra. Olhando para o nosso tempo atual, e até isso muda, então mostra como o nosso gosto é diferente. Hoje em dia, nós iríamos olhar para esse tipo de obra com uma interpretação totalmente diferente. Mas qual é a interpretação que o artista dá a essa obra? Então, segue aqui na leitura do texto, na página seguinte, página 12. Observe que na obra Os Cinco Sentidos, em todas as figuras, vê-se uma mulher e a especificidade de cada sentido é composto pelos objetos. Um espelho, ou uma fruta, ou pela postura da modelo, ouvindo o som, ou cheirando uma flor, e assim por diante. Observe que no quadro que representa a visão, o corpo da mulher está de frente para o observador, na audição e no olfato, de lado, no paladar e no tato, completamente de costas. Esse movimento giratório sugere uma progressão decrescente de uma maior abertura do corpo para o mundo, na visão. Existe uma hierarquia nos sentidos. Estamos caminhando no sentido de ajudá-lo a compreender que se o gosto se dá através da nossa sensibilidade, e nossa sensibilidade é adquirida pelos nossos sentidos, quando não nos aproximamos de algo, teremos dificuldade de gostar desse algo. Ou seja, precisamos ver, precisamos ouvir, precisamos tocar, precisamos sentir as coisas para aprendermos a gostar delas. Esse é o campo da educação estética. Quantas vezes vocês também não mudaram forma de preferências, gostos, através exatamente disso que foi sinalizado aqui? Muitas vezes é necessário viver determinadas experiências. Aliás, na educação nós sabemos que quanto maior a vivência educacional, melhor. Nós hoje estamos impossibilitados de fazer tais experiências porque nós estamos isolados, em quarentena, por causa dessa pandemia. Mas sempre que é possível, nós, professores, gostamos de levar nossos alunos para o campo, para a pesquisa de campo, para a experimentação. Então, muitas vezes, nesse tipo de trabalho de campo, alunos que não gostavam de determinadas disciplinas passam a mudar sua percepção. Exemplo, um aluno que não gosta de uma das disciplinas que eu atuo, que é a minha principal, que é a História. Um aluno que não gosta de História, de repente, ao fazer uma visita a um museu, e mais especificamente ao Museu de Petrópolis, do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, o Museu